né? Então vamos orar por ele, tá bom? Tá bom, Luciene, tá bom, tá ok. Deu certo, Silas? Deu. Eu espero que sim. Tinha que trocar de lugar, estava ruim demais. Perfeito. Tá chegando bem agora? Ok. Então vamos lá, em nome de Jesus. Obrigado, meu querido, pelo convite novamente. Boa noite a todos, o povo do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar com vocês, viu? Alegria mesmo. Agora ficou um pouquinho mais escuro aqui, mas é o lugar melhor que eu achei aqui da internet, tá bem? E alguém lembra do sermão que eu fiz aí? Não pergunta, né, pastor? Sabe por que eu estou perguntando? Porque eu vou falar de Eliseu de novo. Da primeira e última vez que eu estive aqui com vocês, eu falei sobre Eliseu. Só que eu falei de 2 Reis, capítulo 4, que foi Eliseu Sinamita. Mas hoje eu quero estudar com vocês capítulo 5 de 2 Reis. Eu fiquei pensando em falar Salmo 121, mas eu vou falar sobre Naamã mesmo. Naamã, tá bem? Abra a sua Bíblia aí. Eu sei que nós estamos passando um problema muito difícil. Aqui em São Paulo, nossas igrejas estão todas fechadas. A nossa Semana Santa, nós não podemos começar sábado presencial, não tem jeito. Nós estamos com muitos membros da nossa igreja hospitalizados, muitos outros em casa, em quarentena, inclusive eu estou em quarentena, vou fazer agora o meu exame. Então, realmente, está uma guerra, né, queridos? Algo que a gente não pensava que iria acontecer na nossa geração, né? Igrejas fechadas. Mas eu quero dizer que os templos estão fechados, mas os corações estão abertos. E louvado seja Deus que Deus preparou a internet para nós, preparou aí as redes sociais e agora o Zoom que nós estamos agora aqui louvando o nome de Deus, porque cada lar se tornou uma pequena igreja. Então, gente, nós temos que pregar o evangelho. Só há um meio para a gente sair dessa crise. É pregar o evangelho para Jesus voltar logo. Nós estamos perdendo muitos queridos, né? Muitos pastores queridos estão falecendo. Hoje faleceu mais um. E jovens também estão falecendo. A gente tem sofrido muito, muito. Parentes. Eu perdi o primo lá em Baixo Guandu, né? Do lado mais da minha mãe, no caso, o Jeta, que faleceu. E, eu fui o último a conversar com ele. E fiz, assim, a unção de distância, mas não é uma unção. Fiz um pacto, né? Ele renovou a fé dele em Deus. Então, a gente tem sofrido muito. Isso também afeta o emocional da gente, né? De todos nós. Que pastor também é humano, não é verdade? Então, a Bíblia traz promessas para nós. E eu quero estudar agora com vocês o capítulo 4 até o versículo 19, onde tem muitos personagens, mas eu vou analisar somente 4 personagens aqui. Vamos começar, então? Antes, posso orar com vocês mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por estar novamente aqui com os irmãos da freguesia, Pai. Obrigado pelo trabalho do Jean, juntamente com sua família, do pastor que cuida desse rebanho, que o Senhor sobre eles possa também continuar derramando as tuas santas bênçãos e a unção do teu Santo Espírito, Pai. Abençoe também os irmãos que aqui estão acompanhando agora o culto de oração. Pai querido, o Senhor ouviu os pedidos deles. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor conhece cada pessoa que está internada, que está em casa. O Senhor conhece cada família que perdeu parentes, queridos. Por isso, bom Deus, nós pedimos que o Senhor estenda o teu braço poderoso sobre nós, Pai. O braço da proteção, o braço do amor, o braço do perdão, o braço, bom Deus, da esperança. E que esse abraço do Senhor sobre nós, bom Deus, nos fortaleça. E que a nossa fé cada dia seja mais forte. Porque o mundo só vai de mal a pior. Mas o Senhor um dia vai voltar. E então nós viveremos com o Senhor para todo sempre. É essa esperança que nos move, Pai. Essa esperança que nos consola. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, vamos estudar a palavra de Deus, então? 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos estudar, então, 4 personagens aqui desse texto. E o primeiro personagem é Naamã, que é um dos principais personagens aqui. Então, vamos. Diz assim o texto bíblico.
Naamã, segundo Reis, capítulo 5, começando no versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Me chama a atenção o autor bíblico, como ele usa aqui para externar para nós quem era Naamã. Naamã era um guerreiro, Naamã era um homem muito conceituado, Naamã era um herói de guerra. E mais ainda, ele era o general do maior exército da época, do exército da Síria. Naamã, ele era da sociedade, mas interessante que depois do autor bíblico dar todas as qualidades de Naamã, tem uma vírgula, não é um ponto. E essa vírgula, depois dessa vírgula, ele fala assim, porém, leproso. Isso aqui chama a atenção. Sabe por que Naamã simboliza nessa história? Eu e você. Nós podemos ser bons pais, bons funcionários, bons pastores, bons filhos de Deus. Podemos ser bons voluntários na obra de Deus. Podemos ser bons em tudo, mas sempre vai existir uma vírgula na sua vida e na minha vida. Porém, pecador. Nós todos somos pecadores. E a lição da semana passada mostrou muito bem. Não há um sequer na terra que não tenha cometido pecado, a não ser Jesus Cristo. Então, a minha condição não me dá o direito de exigir nada de Deus. Eu sou pecador. Eu não posso determinar para Deus fazer o que eu preciso, ou o que eu desejo, porque eu não mereço. Eu sou o pecador. E o pecado é tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas louvado seja Deus que o Senhor Jesus veio a essa terra e morreu por mim e por você. Continuamos ainda pecadores, mas não vivemos uma vida de pecado. Então, meu amado, minha amada, tenha essa noção. Você é pecador. Você é pecadora. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. Naamã era guerreiro, era forte, era bem visto por toda a sociedade, mas quando chegava em casa e tirava toda a sua indumentária, todas as suas medalhas, ele era simplesmente um leproso. Bem, mas agora tem o segundo personagem dessa história. A menina, que nós conhecemos muito bem. Diz assim o versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja, Naamã era guerreiro, Naamã era comandante, era aquele que mandava no exército, aquele que coordenava todas as batalhas, ele era vitorioso. E agora, o que acontece? Ele leva essa menina para a casa dele, invade a terra dessa menina, destrói a cidade dessa menina, destrói a casa dessa menina, separa essa menina dos pais, separa essa menina da família. Sabe, essa menina tinha tudo para reclamar. Essa menina tinha tudo para se revoltar contra Deus. Essa menina tinha tudo para odiar Naamã. Essa menina tinha tudo para falar assim, bem feito, ele é leproso. Ele destruiu a minha cidade. Deus está castigando ele. Mas sabe o que eu vejo dessa menina? Algo maravilhoso. Que só aqueles que foram renovados pela unção do Espírito Santo, só aqueles que foram chamados por Jesus, só aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo e se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus, podem ter uma atitude igual essa menina. Pois veja a atitude dessa menina. Versículo 3. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. É demais isso aqui para mim, queridos. Ela amou
o inimigo. Ela cumpriu tudo aquilo que Jesus falou quando aqui esteve na terra. Porque amar o inimigo, o amigo é muito fácil, mas amar o inimigo é muito difícil. E talvez esteja falando para alguém nessa noite que está passando por essa angústia de ter que perdoar alguém que te feriu. Quem sabe você está levando há muitos anos essa carga, esse peso de alguém que te feriu, quer seja física, emocionalmente, moralmente, e você ainda não conseguiu perdoar. Sabe, amado? Sabe, minha amada? O perdão não é simplesmente uma decisão. O perdão é um processo. Eu escolho perdoar, mas eu trabalho nessa questão do perdão. Sabe, essa menina tinha tudo para reclamar, volto a dizer. Essa menina tinha tudo para desejar o mal para Naamã, mas ela escolhe amar. Ela escolhe desejar o bem para ele. Que coisa maravilhosa, né? Isso é espiritual, meu irmão. Não é carnal. Porque do nosso coração não vem essas coisas. Só aqueles que são regidos pelo Espírito Santo, volto a dizer, só aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, só aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, então vai acontecer o que Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O querer efetuar provém de Deus. Sabe, é isso. Essa menina é um grande exemplo. E ela vê o sofrimento daquele que destruiu sua cidade. Sabe, essa menina era cativa fisicamente, mas não emocionalmente. Ela era cativa fisicamente, mas não espiritualmente. Ela não aceitou o cativeiro emocional. Ela não aceitou o cativeiro espiritual. Ela poderia ter sentado na sua cadeira ali e falar assim, eu não posso fazer nada, eu sou uma escrava. Não, ela reagiu. Eu posso fazer. Eu posso testemunhar de Jesus. Eu posso falar do profeta que está na minha terra. Eu posso falar que na minha terra tem homem de Deus que pode curar. Eu posso transmitir essa mensagem. Não é o que o mundo está precisando hoje, meus amados? Em meio à pandemia. Pessoas que nos feriram e que precisam receber essa bênção. Filhos que talvez magoaram os pais e os pais precisam perdoar. Ou os pais precisam perdoar os filhos perdoar os pais. Esposa e esposo perdoar um ao outro. Sabe, eu tenho pensado muito esses últimos dias. E tenho pedido muito a Deus para tirar de mim e dos meus da minha igreja essa questão de pequenas brigas. Sabe, isso não leva a nada. Essa coisinha de um olhou torto para o outro, já fica pensando mal. Sabe, a gente pode morrer amanhã. E o que vai ser de nós? Sabe, é o momento da gente estar unido como família, como casal, unido em oração, unidos em querer fazer o bem, em desejar o bem, unidos em telefonar uns para os outros, saber como é que estão. Entendeu? É o momento, queridos. Nós estamos passando por uma crise, Jesus está voltando. Não é tempo de odiar, é tempo de amar. Não é tempo de querer vingança. A vingança do Senhor, nós vimos na lição semana passada. É tempo de amar até aqueles que nos ferem. Bem, essa menina então falou, o rei, o Naamã acreditou, e até o rei acreditou. Vamos ler mais o texto bíblico? Então Naamã, versículo 4, então foi Naamã e disse ao seu rei, ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviaria uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia, logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Queridos,
Esse é o terceiro personagem. Um homem fraco, um líder fraco. Um líder que não tinha espiritualidade. Um líder que não tinha comunhão com Deus. E quando ele vê Naamã chegando, ele vê como um problema. E muitas vezes, queridos, nós, particularmente, vemos só problemas. Só muralhas. Um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, Veja e agora vede que... o quarto personagem, que é o principal personagem. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Para o texto um pouquinho aqui. Acho que já existia o WhatsApp naquela época, viu? Porque o rei já ficou sabendo. Alguém foi lá falar. Ou, será, Deus falou. Mas veja a condição do rei. Quando ele vê aquele homem chegando com a carta do rei da Síria, ele rasga suas roupas, começa a lamentar, começa a ficar ali jogar cinzas, né, em lamento. Agora veja a atitude de Eliseu. Olha o que ele fala. Quando ele soube disso tudo, última parte do verso 8. Ele mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ô, meu amado povo de Deus, sabe o que o Rio de Janeiro está precisando? Sabe o que São Paulo está precisando? De homens e mulheres de Deus, que podem dizer assim, aqui tem um homem de Deus. Aqui tem uma mulher de Deus. Um homem, uma mulher de Deus que dobra os joelhos e ora ao Senhor. Um homem que tem comunhão com Deus. Um homem de Deus que sabe o que é certo e o que é errado. Um homem de Deus que não se preocupa com o politicamente correto, mas se preocupa com o que está correto na palavra de Deus. O mundo hoje precisa saber que existem homens de Deus, que existe uma igreja que crê no casamento entre homem e mulher, que crê que o casamento é para a vida toda. Sabe, o mundo precisa saber que tem uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Não com orgulho, mas com humildade. O mundo precisa saber que existe uma igreja, a igreja de Deus, a igreja da profecia, que vive de acordo com a palavra do Senhor. Não do que eu quero, mas o que o Senhor quer por essa igreja. Sabe, o mundo precisa saber que existe uma igreja que tem os 8 remédios da natureza. O mundo precisa saber que Deus nos criou para vivermos com Ele para todo sempre. O mundo precisa saber que existe uma igreja que prega a inclusão social, a inclusão espiritual, a inclusão emocional, que nós recebemos a todos, mesmo não concordando com todos, mas nós amamos todos. E a palavra de Deus vai transformar todos, inclusive cada um de nós. Não importando o sexo, não importando o grau de estudo, não importando a idade, Deus ama a todos. E essa igreja de Deus ama a todos. Não concorda com todos. O estilo de vida de todos. Mas ama. Então Deus está chamando você e a mim para sermos esses homens e mulheres de Deus, que ama o pecador, que luta pelo pecador, mas também que fala o que é correto, por amor ao pecador, que apresenta a lei de Deus, que apresenta os estudos que precisam ser apresentados, que confronta o pecado, assim como Natã fez com Davi, que confronta o pecador, não para humilhá-lo, mas para ajudá-lo a sair dessa vida de pecado. Então, veja, enquanto o rei estava vendo Naamã como problema, Eliseu vê Naamã como uma oportunidade. E quantas oportunidades nós temos, queridos? Oportunidade de falar do amor de Deus. Oportunidade de sermos bênção para os outros. Oportunidade de ajudarmos as pessoas que hoje estão desempregadas. Não sei se há alguém aqui desempregado. Na minha igreja, nós nos preparamos. Eu tenho falado, ninguém vai passar necessidade de alimentação, quem sabe um talão de luz, um talão de água, porque a igreja vai ajudar, porque nós somos uma família. Eu não posso sentar numa mesa, almoçar, sabendo que eu tenho um irmão da igreja que está sem alimentação. De jeito nenhum. Deus precisa de homens e mulheres que tenham esse amor pelo próximo, independente se é da nossa fé ou não.
obras sociais. Sabe, quanta oportunidade que temos para falar do amor de Deus, de viver esse amor de Deus. Eu gosto de Eliseu por causa dessas coisas. Enquanto o rei vê problema, ele vê oportunidade. Sabe, às vezes a gente chega para pedir um emprego e a gente fala assim, não, eu tenho o problema do sábado. Às vezes, na faculdade, chega uma prova que cai na sexta-feira à noite ou no sábado, seja. Aquilo não é problema, é uma oportunidade para testemunharmos do amor de Deus, de testemunharmos a fidelidade a Deus. No namoro, no casamento, quantas oportunidades. Então, Eliseu vê oportunidade. E agora, olha o que Eliseu faz. Então, Eliseu manda falar, pode vir aqui. Existe um homem de Deus aqui. Sabe, tem muitos pastores, bispos e aí apóstolos dizendo que são homens de Deus. Cuidado. Porque Jesus também disse que no fim dos tempos existiriam falsos profetas. E Jesus disse que pelos seus frutos conhecereis. A lei é o testemunho. Se não falar assim, acabou, queridos. Cuidado com aqueles que negociam a fé, que negociam milagres. Cuidado. São lobos ferozes. Porque a palavra de Deus você vê depois o que acontece. Vamos então ler mais um pouquinho? Desculpa, eu tenho que olhar a hora aqui. Pô, Jesus. Quando eu começo a estudar a Bíblia, eu fico tão animado. Então, vamos mais. Então, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são assim, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Vamos analisar mais um pouquinho esses versos. Você já viu alguém emburrado? Eu não sei se vocês conhecem esse termo, né? Já viu aquele que fica assim, com o braço cruzado, com a cabeça baixa? O pastor não ligou para mim, o ancião não me ligou. Já viu isso? Eu sei que ainda vocês não devem ter isso, graças a Deus. É todo mundo santo em nome de Jesus, né? Mas tem isso. Sabe? Ele ficou emburrado, ele ficou indignado. Falou assim, mas peraí, eu pensei que ele ia chegar aqui, ia colocar a mão sobre mim, ia orar, ia falar palavras bonitas, eu voltaria para casa restaurado? Peraí. Sabe, queridos, às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós queremos exigir de Deus que Ele faça o que nós queremos e como nós queremos. A gente determina até assim, eu vá até onde está o doente, coloque a mão sobre ele e faça isso. Não. Lembra Jairo? Jairo chegou e falou assim, Senhor, vá lá na minha casa, impõe a mão sobre a minha filha, o Senhor vai orar para ela ser curada. Não é assim, meu amado. Não é assim. Sabe o que acontece? Quando a gente vai a Deus, a gente não exige nada. A gente só se coloca nas mãos de Deus. Senhor, eu estou aqui. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe da minha necessidade. Mas faça em mim o teu querer. Sabe por quê, amado? Deus não vai curar todos. Essa é uma realidade. Adventista também morre. Filho de Deus também adoece. Filho de Deus também pega Covid. Porque esse é o mundo que estamos. Estar com Deus não quer dizer que estamos livres dos problemas, mas quer dizer que Deus está conosco em meio aos problemas. Por isso que o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo e tu estás comigo. É isso. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por problemas financeiros. Isso não quer dizer que não vamos passar por problemas de relacionamentos. Isso não quer dizer que não vamos passar por problemas com os filhos. Isso não quer dizer que não vamos ficar doentes. Não é isso. Mas sabe, Deus nos dá essa paz para passarmos a tempestade. Porque nós estamos seguros nas mãos dele.
Vou refazer. Deus nos dá essa paz de passar uma tempestade, porque Ele está segurando nossas mãos. E quando Ele segura nossas mãos, Ele não desiste da gente, Ele não nos abandona, Ele não solta a nossa mão. Pode vir um tsunami de problemas, pode vir um tsunami de doença, pode vir um tsunami de crise financeira. Deus segura a nossa mão. E nós vamos vencer, não por nós, vamos vencer por Jesus, que por Ele nós somos mais que vencedores. Naamã não entendia isso. E Naamã ficou irritado. E agora, então, o versículo 13 diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, olha só, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Você já viu menino quando fica pirraça, fica assim, com manha, né? Sempre tem alguém para adular. Assim também os adultos, nós somos assim também. A gente fica lá com raiva do outro, fala: olha, Silas, não é assim, veja do outro lado, veja o lado positivo. Aqui aconteceu a mesma coisa. Lógico, Naamã estava certo. Os rios da Síria eram muito melhores do que o Jordão. Jordão é um pequeno rio, numa água tão limpa. Mas olha só, então ele aceita. Sabe, os soldados deles, ali, os servos dele, fazem ele pensar, refletir. E o próximo verso diz assim, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Queridos, ele desceu do seu cavalo ou da sua carruagem, nós não sabemos como ele foi. Ele teve que descer também do orgulho. Ele teve que descer do seu preconceito. Sabe, nós também precisamos descer desse muro de preconceito que nós criamos. Barreiras com a comunidade. Barreiras com aqueles que não vivem o evangelho que nós vivemos. Barreira com aqueles que não têm o estilo de vida que nós temos. E chegou a hora de descer desse muro que divide, esse muro de preconceito, essa bolha que às vezes nós vivemos. Queridos, qual é a vantagem de irmos à igreja na Semana Santa? Qual é a vantagem de irmos à igreja no sábado, no domingo, na quarta, se nós não saímos para pregar? Qual é a vantagem de ficar só dentro de 4 paredes? O mundo lá fora está sendo destruído. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, mas ficarmos dentro da igreja, no saleiro, o que será? Qual o valor que tem o sal? Nós temos que descer, e nós adventistas às vezes somos orgulhosos. Há adventista até que fala que só nós seremos salvos. Nunca a Bíblia disse isso. Ao contrário, Jesus disse que ele tem ovelha em outros pastos. E um dia essas ovelhas ouvirão a voz do pastor, e então essas ovelhas seguirão o pastor. Então haverá um só pastor, um só rebanho. Há salvos em todas as denominações e perdidos em todas as denominações. Vamos tirar esse orgulho nosso. Eu sou melhor do que o outro. Eu prego melhor do que o outro. Eu passo a lição melhor do que o outro. Não existe isso. Nós todos somos canais de bênçãos, usados por Deus para abençoar os outros. É isso que nós somos. Nós somos servos. Não só do Senhor, nós somos servos do nosso próximo. Nós somos servos do nosso cônjuge. Nós somos servos dos nossos filhos, dos nossos parentes e até daqueles que nos maltratam. Então Naamã desce do seu status. E ele teve que tirar toda a sua armadura de general, de comandante. Então agora os seus soldados veem como ele realmente era. Sabe, Deus só pode operar em nós quando nós tirarmos esse manto de justiça própria, essa coisa que nós somos melhores, até máscaras, não essa máscara que nós estamos usando, aquela máscara que tampa todo o rosto, que às vezes apresentamos aquilo que nós não somos, mas em casa nossa família sabe quem somos. Sabe, amados? Ele teve que tirar tudo. E quando ele tirou tudo,
as suas medalhas, a sua vestimenta, a sua espada, seu armamento. Então agora Deus podia agir na vida dele. E Naamã entra no Jordão. Eu quero dizer para você que eu não sei te explicar por que Deus pediu para ele mergulhar 7 vezes. A gente pode pensar que pode ter sido talvez para ele ter fé, exercitar a fé. Tudo bem. Mas eu não sei te explicar. Só sei de uma coisa. Quando Deus fala, a gente deve cumprir. A gente não questiona Deus. Ele poderia ter sido curado só com uma oração de Eliseu? Poderia. Ele poderia ser curado com um mergulho só? Sim. Mas Deus falou 7 é 7. Sabe, eu não entendo às vezes, as pessoas leem a Bíblia e Deus está falando uma coisa e ela diz outra. Deus fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E as pessoas falam, não. Jesus, quando morreu, ele aboliu isso aí. Querido, falo para nós adventistas, tem muito adventista que está guardando o sábado, não santificando. Lembra, o mandamento não diz guardai sábado. Ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Meu amado povo de Deus, o sábado, ultimamente, não está sendo santificado, está sendo só guardado. E Deus não quer isso de nós. O que nós estamos fazendo no sábado? O que nós estamos vendo no sábado? Como eu estou me comportando no sábado? Sabe, Deus falou, 7º dia, santificar. Deus falou para Naamã 7 vezes. Então, Naamã não tem que discutir, porque Deus sabe o que é melhor. Então, Naamã mergulha. Para nós que já conhecemos a história, é muito fácil. Sabemos que no 7º mergulho ele ficaria curado. Mas imagina você sendo Naamã. Ele não tinha certeza que seria curado. Ele não conhecia Deus. Ele conhecia só a história de Deus. Ele conhecia só o que a menina falou que existia um homem de Deus. Mas ele não conhecia o Deus Jeová. Então ele mergulha. 1 vez, 2 vezes, nada. Sabe, a gente ora e pensa que Deus não responde a gente. Eu conheço pessoas, ou histórias de pessoas, de mulheres que oraram 30 anos pelo esposo. Mas elas não desistiram depois de 30 anos. Esse esposo se converte e se torna um homem de Deus. Eu conheço pais que oraram 40 anos pelo filho, e o filho, depois de 40 anos, volta aos caminhos do Senhor. Sabe? É assim. É perseverança. É comunhão com Deus. A oração não vai mudar Deus, a oração vai mudar o nosso coração, a nossa comunhão com Deus. Deus sabe. Ele só quer que você dê a permissão para ele fazer. Gente, é isso. Naamã mergulha a 3ª vez, a 4ª vez, e nada acontece. A 5ª vez, nada acontece. Eu vou dizer, talvez se fosse eu, Naamã, eu teria ido embora. Porque eu sou ansioso. E nós hoje vivemos num mundo que queremos tudo para ontem. Não tem paciência de esperar. Sabe? Espera no Senhor. Confia nele. É isso. Está difícil, meu irmão? Continue orando. Tem alguém doente? Continue orando. Está sem emprego? Continue orando. Pode não vir emprego, mas também a palavra de Deus diz que o nosso pão e nossa água serão certos. Obrigado. Alguém escreveu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É verdade. Sabe, você talvez pode até passar pelo desemprego, mas Deus não vai deixar você faltar o alimento na sua casa. Porque existe uma igreja que se preocupa com o bem-estar dos seus membros. Naamã mergulha a 6ª vez. E nada. Será que eu estou falando para alguém que já orou, e Deus ainda aparentemente não respondeu? Será que eu estou falando para alguém que está chegando, sabe, o limite da fé? O limite da espera? O limite emocional? Deus não desistiu de você. Deus não se esqueceu de você.
Não sei se são 7 anos, não sei se são 7 meses, 7 dias, eu não sei se serão 20 anos, eu não sei. Porque para cada pessoa Deus tem um tratamento especial. Porque Ele conhece você, a mim, Ele sabe o meu temperamento, Ele sabe da minha condição emocional e espiritual física. Naamã mergulha a 7ª vez. Não é um mergulho, como a gente pensa, vou dar um mergulho e sair logo na frente. Na minha mente, eu começo a pensar assim, ele enche os pulmões de ar, e agora ele mergulha. E demora. Eu fico pensando o que passou na mente de Naamã naquele último mergulho. Ele voltaria para casa curado ou voltaria leproso? Eu fico pensando, assim, a expectativa dele ao se levantar. O medo até. E se eu continuar o mesmo? E sabe, nesse momento é uma guerra espiritual na mente, porque Satanás também começa a trabalhar. Você é idiota, você está mergulhando. Você perdeu o emprego por causa do sábado? Sabe, o que você está fazendo aí? Você deixou de beber a bebida alcoólica, perdeu seus amigos para seguir essa igreja, esse Deus? Sabe, o diabo começa assim, já viu isso? Também com Naamã, ele está lá. E os soldados, seu servo, começam a ficar preocupados que Naamã não levanta. Ele vai segurando todo o oxigênio que tem, todo o ar que tem no pulmão, até o momento que ele não tem mais, então ele levanta. E sabe o que acontece? Diz o texto bíblico aqui, deixa eu ver aqui, diz assim, deixa eu ver a minha tradução. Diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Maravilha, meus amados, nós já conhecemos a história, mas é tão gostoso a gente conversar sobre esses episódios. Ele se tornou puro. Então não é simplesmente assim, não, ele ficou limpo. Não. É mais que isso. Quando ele se levanta, os soldados começam a gritar, louvando o nome de Deus sem conhecer Deus. O chefe deles, que ele devia ser um bom chefe, ele era amado pelos seus subordinados, eles começam a gritar, curado, curado, curado. E agora ele olha as mãos, tá? Não tem mais lepra. Ele olha ali na lâmina d'água do rio, né, naquele espelho d'água, ele vê o rosto, ele olha para o seu corpo todinho, curado, curado. Sabe, isso tem que passar comigo, você, diariamente. Quando nós nos banhamos na água pura, que Jesus disse, da fonte cristalina, quando nós bebemos dessa fonte, nós somos curados espiritualmente. Pode até não sermos curados fisicamente. Pode até a gente vir a morrer. Mas nós passamos a ter paz. Porque nós sabemos que a morte não vai poder nos segurar por muito tempo. Porque quando Jesus voltar a essa terra, vai haver ressurreição. E aqueles que morreram em Cristo, que beberam dessa fonte e que foram uma fonte a jorrar para as outras pessoas, elas vão ser ressuscitadas. Então, viver eternamente com Jesus. Ai, Jesus amado, que ter 20 horas, tem que parar? Eu posso me dar mais 10 minutinhos, Jean? Pode? Porque a história não termina aqui. Você vê, ele foi curado fisicamente, mas agora há uma mudança na vida daquele homem. Veja o versículo 15. Voltou-se ao homem de Deus. Isso é gratidão. Olha, eu poderia ter ido embora. Não, gratidão. Quando a gente recebe uma bênção, a gente tem que agradecer a Deus. Quando a gente recebe uma bênção, tem que testemunhar, gente. A gente testemunha muito pouco, a gente tem vergonha de testemunhar. Vai lá na frente, pede o pastor, me dá a palavra, 2 minutinhos para testemunhar o que Deus fez comigo. Deus tem feito milagres no meio da igreja Adventista Sétimo Dia. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E às vezes nós ficamos tímidos. Nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que agradecer. Nós temos que testemunhar para ajudar outras pessoas. O batismo é um testemunho. É isso. E esse homem volta agradecido. E agora, então, voltou o homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo.
Esse é um homem convertido, sabia? Ele volta e fala assim, ó, agora eu sei, só há um Deus, o Deus de Israel, Jeová. Esse é o Deus. E agora é o seguinte, eu quero te dar um presente. Era coração grato. O pastor pode receber presente, sim ou não? Igreja, faz assim se você acha que ele pode receber presente. Pode? Aleluia. Mas você vai ver que Eliseu não recebe. Olha só. Versículo 16. Porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas Eliseu recusou. Sabe por que Eliseu não aceitou aqui? É diferente você dar um presente ao pastor. É diferente no dia do pastor. É diferente no aniversário. Mas aqui, Eliseu estava falando com um homem que tinha a mente pagã. E na mente pagã, você tem que dar para Deus poder te retribuir. Na mente pagã, você tem que dar para Deus se acalmar. Na mente pagã, nada de graça. O Deus dos pagãos não faz nada de graça. Eliseu queria mostrar para esse homem que graça é de graça, desculpa a redundância. Sabe, Eliseu queria ensinar uma lição para ele, que bênção não se compra. Bênção é um dom imerecido. Porque lembra? Ele era pecador. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Então, o que Deus nos dá é somente pela graça. É pela misericórdia do Senhor que estamos vivos. É pela misericórdia do Senhor que estamos com saúde. É pela misericórdia do Senhor que nós podemos falar da palavra de Deus. É pela misericórdia do Senhor que nós acordamos hoje de manhã. É pela misericórdia do Senhor que Ele nos deu alimentação hoje. É pela misericórdia do Senhor que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos guarda e nos livra. Entenda bem, não há negociação com Deus. Deus te ama. Deus quer o melhor para você. E então agora nós somos fiéis a Deus em gratidão. Nós somos fiéis a Deus por amor ao que Deus fez, em gratidão ao que Deus fez por nós. Não é lindo? Mas veja agora, não acabou ainda não. Eu pedi 10 minutos, pararam nos 10 minutos. Bem, versículo 17, então diz assim, disse Naamã, se não queres, agora é Naamã que pede um presente. Peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha a atitude de um homem convertido. Antes da conversão, Naamã entrou em Israel e destruiu uma cidade. Levou pessoas cativas. Agora, e levou bens também. Agora, convertido, ele sabe respeitar o homem de Deus. Ele poderia passar lá e tirar do terra. Ele tinha soldados. Ele já não precisaria pedir nada a Eliseu. Mas sabe, quando nós somos convertidos, nós respeitamos os homens de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que não devemos levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi disse isso. Homens e mulheres de Deus, nós temos que respeitar. Naamã respeita o homem de Deus, Eliseu. E ele pede agora. Veja como mudam os valores. Antes da conversão, ele levou ouro, prata, roupas para festas. E agora ele quer simplesmente terra. Viu que legal? Não é bonito assim? Isso é Jesus que faz. Nós estamos vendo aqui a conversão de um homem pagão, de um reino pagão. E ele quer terra. Ele não quer mais ouro. Ele não quer mais vitórias para humilhar os outros. Ele não quer ser grande perante os outros. Ele quer ser de Jesus. Ele quer servir ao Deus de Israel. Ele quer terra. Porque ele queria uma terra onde o homem de Deus se ajoelha. Ele queria se ajoelhar também na terra onde habitava o homem de Deus. Que legal, queridos. Quando a gente vê a Bíblia dessa forma, quando a gente vê Deus agindo, hoje a mesma coisa. Quando o Espírito Santo reina no nosso coração, a gente perde
a noção de valores das coisas da terra, porque o nosso valor agora é no céu. Termino, então, com os últimos 2 versos. Nisto, ele fala assim: perdoa o Senhor teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Deixa eu falar a minha visão que eu tenho desse verso. O que ele está falando? Eliseu, homem de Deus, olha, eu quero adorar somente a Deus. Mas olha, eu sou servo. E quando meu senhor entra lá no templo de Rimom, eu tenho que levá-lo segurando ele pelas mãos. Eu não sei se esse rei tinha algum problema. Quando ele ajoelha, eu seguro ele, né, ele na mão. Eu estarei lá no meu trabalho, mas não estarei com o meu coração. Porque o meu coração só vai servir ao Deus Jeová. E sabe, eu fico encantado pela sabedoria de Eliseu. Ele não tinha todo o conhecimento da palavra de Deus. Então, veja o que Elias disse. O último verso que eu leio. Eliseu lhe disse: vai em paz. Talvez se fosse eu daria para ele um estudo bíblico sobre adoração. Talvez se fosse eu falaria: olha, você não pode fazer isso que é pecado. Talvez se fosse eu, na minha imaturidade, eu ia encher aquele homem de coisas, de doutrinas. Mas Eliseu sabia a hora. Tanto é que Eliseu só falou assim: vá em paz. Eliseu soube esperar a maturidade espiritual daquele homem. E nós, da mesma forma, querido, precisamos aprender a esperar a maturidade espiritual dos nossos filhos. A maturidade espiritual dos recém-batizados. Às vezes a pessoa fala: não, o pastor deu banho nesse. Não, querido. A pessoa não tem o conhecimento que nós ainda temos, que nós já temos. Eu estou 62 anos, eu tenho de idade, eu nasci adventista. Deus não vai exigir de uma pessoa recém-convertida o que ele vai exigir de mim. Ele não tem ainda essa tradição, ele não tem esse conhecimento pleno. Você entendeu? Então, nós que somos mais maduros, nós temos que ter paciência, ajudá-lo, orientá-lo, não condená-lo, não culpá-lo, mas mostrar o caminho. Eu termino dizendo aqui o seguinte: se tem alguém aflito hoje, fique em paz. Se eu estou falando para alguém aqui que está desesperado, tenha paz em Deus. Se eu estou falando para alguém ainda que não alcançou o nível que você gostaria de estar espiritualmente, tenha paz em Deus. Deus está com você. Deus quer te curar principalmente espiritualmente. Ele pode te curar emocionalmente. Ele pode te curar fisicamente. Deus quer te dar a paz no seu lar. Deus quer dar a paz para você ter paciência com os filhos, com o cônjuge que talvez ainda não é cristão. Deus está com você. Ele não esqueceu de você. Ele não abandonou você. Vá em paz. Tenha uma semana de paz. Mesmo em meio à tempestade. Tenha uma semana das bênçãos de Deus. Que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Amém. Que Deus abençoe a todos também. E dê uma ótima semana, pastor. E pastor, a Raquel e a todos. Obrigado, irmã Raimonda. Pastor Silas, faz a oração, por gentileza, meu amigo. Faço, sim, querido, faço. Meu amado Deus, muito obrigado por esses momentos que estudamos a palavra do Senhor. Bom Deus, é tão gostoso estudar a palavra do Senhor que parece que tá meio ruim aqui, falhando. Bom Deus, abençoa, Pai. Abençoa, bom Deus, a todos os queridos que aqui estão, Pai. Cuida deles, bom Deus. Que eles tenham paz no Senhor Jesus Cristo. Não determino nada, Pai, só peço, humildemente, que o Senhor continue segurando cada um de nós nas tuas santas mãos. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, do retorno do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de pregarmos a palavra do Senhor. Obrigado pelo carinho, Pai,
do Senhor cuidar da gente tão bem. Nada nos falta, porque o Senhor é o nosso Deus. Abençoa a todos, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha